Olá, saudações a todos vocês aí que estão nos acompanhando, né? O 8º ano pelo Aula em Casa. Eu sou o professor Kim Raoni de Educação Física e vamos agora ver qual é o nosso conteúdo de hoje. Vamos falar sobre os esportes, aventura e o meio urbano. Então, especificamente um conteúdo relacionado aos esportes de aventura. Alguém de vocês aí já pratica esse tipo de esporte? Tem alguma vivência dessa prática no lugar onde vocês vivem, seja aí na cidade, no interior? O que vocês já conhecem sobre os esportes de aventura e os esportes radicais? Quem não conhece, também acompanha aqui com a gente, que a gente vai agora falar os detalhes principais desse esporte tão interessante. Acompanhe agora aqui, ó. Os esportes radicais urbanos têm como principais características o fato de serem praticados no meio metropolitano, né, no contexto das cidades. E eles são esportes de aventura também porque eles têm a característica de mexer com a adrenalina do praticante, né, e também dos riscos físicos. E um esporte de radical urbano muito interessante e que também está começando a surgir aqui na cidade de Manaus é o parkour. Então, o parkour é uma prática que surgiu lá na França. E olha só a característica desse esporte aí que tem esse nome estrangeiro, né? Le parcours. Significa o percurso, né? Então, é uma palavra francesa que tem esse significado, o percurso. Por quê? Porque é uma arte de deslocar-se de um ponto para o outro rapidamente, usando técnicas para saltar os obstáculos, como rampas, escadas, muros, corrimãos, calçadas e árvores. Qualquer lugar onde se possa escalar e explorar apenas os recursos do corpo de forma ágil e superando seus limites. Então, assim, a gente vê que o parkour é uma forma de você se deslocar pelo ambiente, só que da maneira mais econômica possível, da maneira mais direta possível. Então, por exemplo, você está num lugar alto, né, e você tem que descer até a parte mais baixa. Normalmente, nós, né, que não praticam o parkour, faria o quê? Desceria pela escada, né, usaria uma escada, uma rampa para descer caminhando até essa parte mais baixa. E o praticante de parkour faria simplesmente um salto, né, da parte mais alta para a mais baixa, cada qual com um grau específico de dificuldade. Então, esse é um exemplo de como que o parkour utiliza elementos da ginástica aplicados no meio urbano. Então vamos ver aí sobre a origem desse esporte. Ele surgiu lá na França em 1980 e teve o David Bailey como principal criador dessa modalidade. Ele adaptou e criou as técnicas para saltar obstáculos apenas com o movimento do corpo. Então, na verdade, o parkour ele começa há muito tempo atrás, ainda no auge da ginástica francesa, né? Quando a França começou a criar seu estilo próprio de ginástica, e aí utilizava-se muito obstáculos, né? Que inclusive inspiraram a criação dos aparelhos que nós vemos hoje na ginástica artística. Mas uma corrente, né, um grupo de pessoas que eram praticantes da modalidade francesa de ginástica, resolveu aplicar isso no meio urbano, no cotidiano. E aí começou a dar certo. Então essa foi a grande sacada assim, do parkour, né? Porque ele utiliza esses movimentos ginásticos de uma forma bastante prática, bastante realista. E aí vamos ver aí, ó, tem dentro do parkour inúmeras manobras. São vários tipos de acrobacias, várias manobras, várias formas e técnicas de subir e descer os obstáculos. Tem a liberdade completa do corpo, né? Você usa a liberdade do seu corpo para você superar os obstáculos. Tem a superação dos obstáculos e limites, como a gente vai ver aqui na cartela agora, ó. Superação de obstáculos e limites
E ela pode ser praticada por homens e por mulheres, ok? Quais são os equipamentos? Nada demais, muito simples, olha. Utiliza-se camisetas leves, calça, moletom, mas se você também quiser praticar com aqueles shortões, né, de skatista, também pode. Tênis tipo cross country com sola aderente. Também se tiver um sistema de amortecimento é muito melhor, né, porque absorve mais os impactos durante os saltos. E aí é muito interessante. Vejam como é bastante simples. Muitas vezes tem praticantes que fazem essa modalidade até mesmo, no caso dos homens, né, sem blusa, somente com a calça e o tênis, né? O tênis é importantíssimo, porque ele vai auxiliar no amortecimento. Então vamos ver uns movimentos básicos do parkour. Tem a aterrissagem, que acontece com amortecimento suave, a fim de evitar lesões articulares. Tem o equilíbrio, que consiste em equilibrar-se em barras ou muros. Tem o rolamento, a fim de amortecer ou criar embalo após o amortecimento. Tem a passagem de muros ou paredes, onde chuta-se a parede de forma que de impulso para cima e agarra-se com as mãos e sobe-se o muro, né? Ou seja, para subir o muro utilizando o próprio corpo. Tem o salto ou pulo, um termo geral para sobrepor um obstáculo usando apenas os membros superiores. E tem o desmonte, que consiste em soltar-se de um lugar para cair em outro. Então essas são as características do parkour, gente. E agora a gente vai falar de outra modalidade de esporte radical que ficou aí na mídia durante um bom tempo, na época da Olimpíada, né, que foi mês passado, que é o skate, onde nós fomos medalha de ouro, né, no skate. E aí, o skate é um esporte radical e sua prática consiste em realizar manobras, deslizando sobre o solo com ou sem obstáculos, equilibrando-se sobre o skate. Então ele foi criado nos Estados Unidos na década de 60 pelos surfistas californianos que, quando a maré estava baixa, sem ondas, né, não havia muitas ondas, o mar estava tranquilo, e aí tinha aquela monotonia dos surfistas, né, eles não tinham como fazer direito as manobras do surf, aí eles resolveram então criar uma prancha com rodinhas, onde eles pudessem fazer aquelas manobras que eles faziam no mar, fazer em terra, né, no ambiente terrestre. E assim surgiu então o skate. E aí vamos ver aí sobre o skate e as Olimpíadas. Ele fez parte das Olimpíadas de 2020, cuja edição na verdade foi adiada e ela aconteceu esse ano, né? E aí o Brasil levou 12 atletas e eles competiram nas modalidades Park e Street, que nós vamos ver depois o que são essas. Então nós temos aí os atletas brasileiros, a Letícia Buffoni, Luan Oliveira e Kevin Hoffler, certo? E aí agora vamos ver sobre o skate e a pista de skate. É uma prancha, que é chamada de shape, que possui 2 eixos, chamado trucks. Eles também têm rolamentos, que são, digamos assim, os aros, né, que ficam presa às rodinhas, e as 4 pequenas rodas que compõem o skate. Tá bom? Então aí vocês veem na imagem como que eles se encaixam aí nesse conjunto. Então é um espaço construído especialmente para a prática do skate, tá bom? A pista de skate é um espaço específico para isso. Podem conter half pipes, que é um tipo de obstáculo, como vocês vão ver daqui a pouco. Tem os corrimãos, os caixotes, rampas de vertical, pirâmides, assim como vários outros tipos de obstáculos, como vou mostrar para vocês aqui nessa imagem. Então aí vocês podem visualizar o half pipe, tem o caixote, as escadas, né, a pirâmide e o corrimão. Cada um desses é possível fazer manobras diferentes. E agora vamos ver as modalidades do skate, começando com a modalidade street. Então é um tipo de skate de rua, onde os praticantes utilizam a arquitetura da cidade, por exemplo, bancos, escadas e corrimãos, e o calçado como obstáculos para executar as manobras.
Então aí no caso do skatista, ele vai se deslocando pela cidade mesmo, né, pelas ruas, e aproveita os próprios obstáculos que existem naquele ambiente, por exemplo, uma praça, né? Então ele utiliza a sarjeta, utiliza o corredor, utiliza os bancos, e assim ele vai fazendo as manobras dele no que tem naquele ambiente, né? Não precisa ser um ambiente específico, pode ser um ambiente qualquer na cidade. Tá? Então essa é a modalidade street. Aí tem a modalidade freestyle. Então na modalidade freestyle, é uma modalidade onde o skatista apresenta várias manobras em sequência, geralmente no chão. Então é aquela modalidade que você vê que o skatista está ali simplesmente numa superfície bem plana, né, regular, e ele fica parado tentando fazer várias manobras com os pés, né, saltos, giro da prancha, né, do shape no ar, equilíbrios e tudo mais. Então ele faz essas manobras praticamente parado, né? Somente saltando em cima, utilizando a própria gravidade para poder realizar esses movimentos. E tem a modalidade skate park, onde as pistas são construídas e muito bem projetadas, pensando em cada manobra que o skatista pode tentar. É aí que entra então aquela pista específica para a prática de skate, com todos aqueles elementos que eu falei, né? O half pipe, os caixotes, pirâmide e tudo mais. Então ele entra nessa modalidade aí do skate park, ok? Aí nós temos as manobras. Vamos conhecer algumas delas, porque existem vários tipos de manobras que o skatista conhece. Tem o slide, que são as derrapadas que os skatistas fazem nas ladeiras. Tem o foot brake, consiste basicamente em tirar o pé de trás do chão e tentar frear com a sua prancha, como vocês observam aí nessa imagem. Tem também a Peter Pan Trick, que consiste em caminhar cruzando os pés em cima do skate enquanto ele está deslizando. E para vocês visualizarem melhor essas manobras, observem esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Muito bem, então essa foi aí uma demonstração de manobras no skate. Agora vamos ver duas variações do manual. Nós temos aí o front, onde as rodas traseiras do skate ficam no ar, e tem o back, onde as rodas dianteiras ficam flutuando. Observem aí a diferença nas imagens, e aí eu vou mostrar para vocês também aqui um vídeo mostrando essa diferença. Muito bem, então agora vamos ver aqui sobre o Ollie e o Popchovich, né, que são duas outras manobras do skate. Consiste no skatista pular para cima com o pé grudado no skate e aterrissar da mesma forma. E o Popchovich consiste em saltar fazendo a inversão do skate no ar. Vamos ver agora aí o vídeo. Muito bem, então aí foi a demonstração do Popchovich, né? E agora vamos ver aí os equipamentos de segurança. Consiste na utilização do capacete, cotoveleira, protetor de pulso e a joelheira. Tá bom? Então esses são os equipamentos necessários para a prática do skatismo em segurança. Muito bem, pessoal. Então aí nós tivemos
duas modalidades de esportes radicais urbanos, que foi o parkour e o skatismo. E agora vamos para a nossa DLI. O skate é uma modalidade que leva o mesmo nome do objeto utilizado para praticá-lo. Mas de onde ele surgiu? Descreva a origem deste esporte. Questão 2. O parkour teve sua origem influenciada pelo estilo francês de ginástica. No que consiste a prática dessa modalidade? Daqui a pouco a gente retorna.
bem, estamos de volta. Agora vamos começar aí a nossa interatividade, começando aí relembrando, né, quais foram as questões. Questão 1. O skate é uma modalidade que leva o mesmo nome do objeto utilizado para praticá-lo. Mas de onde ele surgiu? Descreva a origem desse esporte. Então, vamos relembrar depois a questão número 2, tá? O parkour teve sua origem influenciada pelo estilo francês de ginástica. No que consiste essa prática dessa modalidade? E aí vamos ver quem respondeu aí, pessoal. Teve alguma interatividade? Não? Beleza, então vamos começar aqui com a resposta da questão número 1. O skate é oriundo do surf, no qual os surfistas californianos, para treinar na ausência de ondas, criaram uma prancha sobre rodas onde era possível simular manobras em terra firme. E aí qual é o comentário dessa resposta? Esse é um esporte que responde ao que o praticante deseja. Crianças a partir dos 4 anos de idade podem se envolver com skate. Além da prancha com rodinhas, uma prática segura envolve capacete, cotoveleiras, joelheiras e protetores de pulso. E agora vamos ver a resposta da questão número 2. Aí a questão número 2, né, como vocês viram, e a resposta dela. Seu funcionamento reside basicamente no deslocamento entre pontos diferentes de um ou mais locais na cidade, de forma rápida e usando habilidades corporais diversas. Qual é o comentário para isso? A melhor maneira de praticar o parkour é buscar uma instituição respeitável e que possua instalações seguras. É importante solicitar uma aula experimental e observar como é a postura dos orientadores. O treinamento adequado depende bastante de uma supervisão correta para minimizar riscos. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.